Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. O Mutirão Nacional reduz filas do SUS. No Maranhão, o Hospital Universitário realiza mais de 2.000 atendimentos especializados. A saúde pública do Maranhão avança no combate ao câncer. Novo centro de radioterapia é entregue em São Luís, com serviços 100% pelo SUS. O quadro Vacina Sim e os locais para aplicação da vacina contra a gripe. Diagnóstico precoce salva vidas. Mutirão de biópsias de pele amplia atendimentos e acelera a identificação do câncer. Sol, lazer e atenção à saúde. Campanha Dezembro Laranja alerta para a prevenção do câncer de pele no Maranhão. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é menopausa, com participação do médico e obstetra Bruno Maciel. E ainda, no estúdio, uma entrevista com o Dr. Tiago Menescal, ortopedista e especialista em medicina regenerativa. Ele vai falar sobre prevenção de doenças como osteoporose e câncer. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. A saúde pública do Maranhão dá um importante avanço no tratamento contra o câncer. Foi entregue em São Luís o novo centro de radioterapia do Hospital de Oncologia do Maranhão, na Vila Palmeira. A unidade, custeada integralmente pelo SUS, amplia o acesso da população a tratamentos de alta complexidade e integra um plano nacional de expansão da radioterapia no país. A saúde pública do estado conta agora com um centro de radioterapia, construído em um prédio anexo ao Hospital de Oncologia do Maranhão, na Vila Palmeira, em São Luís. Os serviços disponíveis são custeados totalmente pelo SUS. Na cerimônia de entrega, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, o ministro de Esportes, André Fufuca, o deputado federal Duarte Júnior e o secretário adjunto Gersey Timóteo, representando o Ministério da Saúde, vistoriaram as novas instalações. E com isso a gente vai reduzir a fila de pessoas que estão esperando para fazer esse tratamento de radioterapia. Não é uma coisa fácil, nós já temos o Aldenur Abelo, que faz um grande trabalho com a instituição filantrópica, temos o Tarquino, o antigo Hospital Geral, que também faz esse trabalho, e aqui vai ser um anexo do Tarquino. Lá já se faz tratamento de câncer, mas a radioterapia será feita aqui, no Genésio Rego, e com isso a gente vai poder salvar muitas vidas. Esse é o grande objetivo, é salvar vidas e zerar as filas. O que a gente está vendo aqui no dia de hoje é uma parceria do governo federal com o governo estadual, é uma das causas mais nobres que existe, que é a causa da vida. O Maranhão agora tem o primeiro centro completo de tratamento ao câncer do estado sendo público. Nós nunca tínhamos tido isso. Nós tínhamos um hospital que fazia a cirurgia oncológica e oncologia, mas tínhamos deficiências na bracterapia, na radioterapia, e agora nós temos a concentração de todos esses serviços numa união de forças entre o estado e a União para tratar os pacientes, para tratar as pessoas que por muitos anos, muitas das vezes, não tiveram tempo de poder ser tratado. As deputadas Helena do Ailib e Ana do Gás representaram o parlamento estadual. Isso é um ganho muito grande. Todos os estados sonham com o acelerador linear e esse investimento só pôde chegar ao Maranhão graças à contrapartida do governo do estado, as ações que o governo do estado tem feito na área da oncologia, um crescimento grande, fazendo com que a sua população possa ser atendida em seu próprio estado. O novo equipamento da saúde do Maranhão faz parte de um plano de expansão da radioterapia, promovido pelo Ministério da Saúde em parceria com os governos estaduais. A entrega de hoje acontece de forma simultânea com outras entregas em diferentes cidades do Brasil. O presidente Lula lançou, agora tem especialista, e até 2026 a previsão é lançar 121 aceleradores lineares, que é o equipamento que faz a radioterapia. Agora está acontecendo em 5 lugares, em São Luís, em Minas, em Goiás, em São Paulo também, para garantir uma qualificação da rede de oncologia para o sistema de saúde. Com transmissão ao vivo direto de Itabira, em Minas Gerais, o presidente Lula também participou da cerimônia. Um grande marco dessa iniciativa no Maranhão é a entrega do acelerador linear, que deve impulsionar os atendimentos e resultados dos tratamentos contra o câncer.
Esse acelerador vai permitir que mais de 1.200 pessoas, ou seja, 1.200 famílias, possam ter um tratamento digno para o câncer. Ou seja, é a chance, é a esperança de ter a cura. Um tratamento que é pesado, um tratamento que é dificultoso, um tratamento que mexe muito com as famílias, porque buscam, claro, a cura. É por isso que, como deputado federal, como coordenador da bancada federal do Maranhão, estou muito feliz de poder ver e garantir esse resultado. A estimativa é que cerca de 540 procedimentos sejam realizados por mês, garantindo a ampliação nos atendimentos. Devidamente encerrada. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Pessoas a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas. Povos indígenas. Trabalhadores da saúde. Professores das escolas públicas e privadas. Adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas. População privada de liberdade com 18 anos ou mais. Funcionários do sistema prisional. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Quilombolas. Pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade. Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é menopausa e quem vai responder as perguntas é o médico ginecologista obstetra Bruno Maciel. Eu queria saber qual a diferença entre a menopausa e o climatério. Esses conceitos eles até se confundem, porque a menopausa é um termo consagrado pelo uso, que representa o climatério. Mas, na verdade, se a gente for analisar, digamos, semanticamente e didaticamente esses conceitos, eles são completamente diferentes. O climatério é uma fase, a fase da vida da mulher, desde o início dos sintomas de deficiência ovariana, de insuficiência ovariana, até a chamada senectude, que é quando a mulher atinge a idade de 65 anos. Nesse meio ponto existe a menopausa. A menopausa nada mais é que uma data, a data da última menstruação. E ela só é descoberta depois que ela menstrua e fica 1 ano sem menstruar. Então a menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Só 1 ano depois que a mulher não menstrua é que ela tem a data da última menstruação, que representa a menopausa na fase do climatério. Boa tarde, sou a Jerusa Holanda. Ainda é possível engravidar após a menopausa? Olha, é raro acontecer a gravidez, mas ainda é possível. A população de óvulos dos ovários das mulheres na menopausa, ela é muito escassa e a qualidade desses óvulos é menor também. Então, assim, é bem difícil para a mulher engravidar após a menopausa, só que é possível. A gente vê algumas mulheres, por exemplo, no interior do estado, que engravidaram aos 50 anos após deixarem de menstruar. Isso não é a regra do jogo, mas acontece. E ainda assim,
puxando para a nossa seara da reprodução humana, as mulheres elas podem preservar sua fertilidade, congelar óvulos e assim usar os óvulos após a menopausa, os óvulos da paciente dela quando ela era jovem, após a menopausa e assim engravidar. Gostaria de saber, há necessidade de reposição hormonal durante a menopausa? Olha, a paciente pode ser candidata à terapia hormonal. E essa candidatura ela pode ser validada ou não, dependendo dos sintomas e dos exames de laboratório que nós médicos ginecologistas costumamos pedir para essa paciente. Por exemplo, um rastreamento para câncer de mama, como mamografia, ultrassom de mamas, um rastreamento para câncer de colo do útero e de endométrio, com ultrassom transvaginal preventivo, um rastreamento para a parte óssea dessa mulher, densitometria óssea, rastreamento para cânceres do trato gastrointestinal, com sangue oculto nas fezes, eventualmente uma colonoscopia, entre outros exames. Ela fazendo esses exames e não tendo risco de aumento de câncer ou aumento de eventos de trombose, por exemplo, ela é sim uma pessoa que está habilitada para iniciar o tratamento de terapia hormonal. Gostaria de saber quais as principais mudanças percebidas durante a menopausa. As principais mudanças percebidas durante a menopausa são mudanças corporais na mulher, especialmente com relação aos sintomas chamados vasomotores, os fogachos, os calores, as ondas de calor, o ressecamento da pele, ressecamento dos genitais, por exemplo, ressecamento vaginal, e alterações da parte psicológica, alterações de humor, podendo até evoluir para uma depressão, e aí às vezes a gente tem que tratar com determinadas medicações até antidepressivas para isso, mas o importante, o recado para essa mulher na menopausa é se aceitar. Se aceite do jeito que você é, porque isso é uma mudança natural. A gente não tem muito o que fazer com a natureza. A natureza da mulher é assim. E vejam pelo lado bom, o benefício de vocês terem uma longevidade, viverem bastante. Olá, meu nome é Ana Clara Dias e eu queria saber se pode se deixar de ir ao ginecologista após a menopausa. Nunca se pode deixar de ir ao ginecologista em fase nenhuma da vida da mulher, ainda mais na menopausa. Existem outras doenças ginecológicas que podem ser diagnosticadas, como por exemplo câncer de colo do útero, que a gente faz aquele preventivo ginecológico, os cânceres de mama, que a gente pode fazer a mamografia. Essas doenças também aparecem nas mulheres da menopausa. Então, não se pode deixar de ir ao ginecologista em fase alguma da vida da mulher. Sou Rai Martins, não quero e não posso utilizar hormônio. O que faço para aliviar os sintomas da menopausa? Olha, essa é uma pergunta muito complexa e muito vasta. Então a gente vai falar algumas coisas que a mulher pode fazer para tentar aliviar os sintomas em caso de não utilizar a terapia hormonal. Por exemplo, vou falar logo da parte negativa. Evitar o uso de café em excesso, evitar consumo de doces, por exemplo, chocolates em excesso, doces industrializados em excesso, porque isso tudo faz com que a mulher tenha um aumento da dilatação dos vasos dela. E isso piora os sintomas vasomotores, os sintomas de ondas de calor. E também fazem mal para a saúde, né? Todos os excessos desses condimentos fazem mal à saúde. E de pontos positivos para o climatério, o que ela pode fazer? O que ela pode fazer uso? Fazer uso de, por exemplo, frutas e verduras, vegetais verdes escuros. Tudo isso faz melhorar o aporte de estrogênio natural no corpo da mulher, porque a menopausa, o climatério, nada mais é que a deficiência desse hormônio, do estrogênio. Outra coisa boa para utilizar, derivados de soja, leite de soja, com comidas também com soja, grãos, lentilhas, linhaça. Todas essas coisas que no final das contas são boas para melhorar a dieta dela, também são boas para aliviar os sintomas da menopausa. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão realizou um grande mutirão de atendimentos especializados, reforçando o acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde. A ação integra um esforço nacional para reduzir filas de exames e cirurgias eletivas, garantindo mais agilidade no atendimento de pacientes
que aguardavam por procedimentos de média e alta complexidade. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão realizou um mutirão de atendimentos especializados. A ação integrou o esforço nacional. EBSE em Ação Agora Tem Especialistas, com o objetivo de reduzir as filas de exames e cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde. Esse programa ele vai acelerar exatamente o atendimento, né, de forma que a população consiga fazer, né, consiga ter o atendimento de qualidade e excelência. Somente do HU-UFMA foram realizados cerca de 2.200 atendimentos entre exames, consultas e procedimentos cirúrgicos. A mobilização aconteceu de forma simultânea em hospitais universitários de todo o país e buscou garantir acesso mais rápido ao atendimento especializado para pacientes que aguardavam na fila do SUS. Um grande esforço do Sistema Único de Saúde, com todas as suas instituições, Ministério da Saúde, MEC e os hospitais da rede IBSER, para a gente ampliar o acesso e reduzir o tempo de espera. Então, com esses mutirões, que em 2025 nós estamos fazendo já a 3ª edição, a gente vai fechar o ano com mais de 100 mil atendimentos especializados em consultas, procedimentos, tratamentos e também cirurgias. O deputado federal Duarte Júnior acompanhou a mobilização e destacou o investimento destinado à compra de equipamentos de robótica cirúrgica, que vão ampliar a capacidade de atendimento e trazer mais precisão, segurança e tecnologia aos procedimentos realizados na unidade. A garantia desse recurso federal para o Hospital Universitário é o reconhecimento da seriedade do trabalho, da probidade dos profissionais e da forma como a bancada tem de garantir que mais pessoas possam ser cuidadas, possam ser atendidas e possamos fazer com que a fila de saúde de São Luís, todo o estado do Maranhão, possa ser reduzida. Durante o mutirão, o hospital ampliou a oferta de exames laboratoriais e de imagem, como tomografia, ressonância magnética, mamografia e raio-x. Também foram realizadas cirurgias em especialidades como urologia, ortopedia, cirurgia geral, ginecologia, vascular, oftalmologia e procedimentos de cardiologia intervencionista. Na área de consultas, nós temos as áreas das especialidades, como a nefrologia, como a endócrina, como a neurologia, que estão sendo ofertadas consultas para pacientes que já estavam aguardando por elas na fila do hospital. O impacto disso tudo é diminuir o tempo de espera, reduzindo as filas. Os atendimentos ocorreram de forma agendada, seguindo a fila do Sistema de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e da própria regulação do HU-UFMA. Já estava com 5 meses já, mas graças a Deus que me chamaram, eu estou aqui na base de Deus, vai dar tudo certo. Vim fazer um cateterismo e fui bem atendido e já estou indo embora para casa, né? Graças a Deus, foi muito bom. E veja no próximo bloco, a campanha Dezembro Laranja reforça o alerta para a prevenção do câncer de pele e a importância do diagnóstico precoce. No estúdio, uma entrevista com o Dr. Tiago Menescal, ortopedista e especialista em medicina regenerativa. Ele vai falar sobre prevenção de doenças como osteoporose e câncer. É só um instante, a gente volta já. Com a chegada do verão e o aumento da exposição ao sol, os cuidados com a pele precisam ser redobrados. Neste mês, a campanha Dezembro Laranja reforça o alerta para a prevenção do câncer de pele e a importância do diagnóstico precoce. No Maranhão, ações de conscientização e mutirões de saúde buscam orientar a população e identificar casos suspeitos da doença. A caminhada na praia não pode faltar, e ainda mais num dia bonito de sol. Assim pensou esta turista de férias em São Luís. Mas o calor pede atenção redobrada com a pele. Passei muito protetor, tô bem, acho protegido um pouquinho. Só vou dar uma voltinha e depois volto para casa. Depois, mais cedo ou mais tarde, eu venho aqui de novo. Neste mês de dezembro, o alerta é ainda maior com a campanha Dezembro Laranja de prevenção do câncer de pele e diagnóstico precoce da doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele corresponde a 30% dos tumores malignos registrados no Brasil. Ainda de acordo com o INCA, aqui no Maranhão, em 2025, serão notificados, em média, novos 3.000 casos da doença. E a temperatura aqui em São
Luís, na capital, não estava brincadeira não. Ainda não são nem 10 horas da manhã e a temperatura já registra cerca de 30 graus. Mas eu posso garantir, a sensação térmica é bem maior. Por isso, é importante e necessário o uso contínuo de protetor solar, também o óculos escuro. Esta dermatologista alerta para os cuidados com a pele durante a exposição ao sol, que podem fazer toda a diferença no futuro. Então a gente tem que ter cuidado de hidratação, é muito importante, né? Então hidratar a pele com hidratantes, hidratação oral, os cuidados de nutrição são muito importantes, mas uma coisa que a gente pode adicionar no nosso dia a dia e faz toda a diferença no futuro é o protetor solar. A Secretaria de Estado da Saúde promoveu um mutirão para o diagnóstico de casos suspeitos com a realização de biópsias. Os pacientes atendidos já possuem sintomas suspeitos. De acordo com os especialistas, é importante ficar atento às alterações na pele, como manchas e sinais. Então você tem um sinal que muito tempo é com você e ele começa a mudar, isso é uma coisa que tem que chamar a atenção. É um sinal que começou a sangrar, tem que chamar a atenção, né? Então, tem bordas irregulares, é assimétrico, a gente chama o patinho feio, né? Às vezes você tem vários sinais, mas tem aquele que se destaca, ele chama a atenção. Mas nem sempre vai ser aquele que chama a atenção. Por isso, a importância de você estar aí anualmente indo no seu dermatologista para fazer aquele exame geral, né? Para avaliar todas as pintinhas e aí a gente identifica qual é a mais perigosa, se for o caso, para fazer biópsia. A Secretaria de Estado da Saúde realizou mais um mutirão de biópsias de pele em São Luís, com o objetivo de agilizar o diagnóstico de lesões suspeitas de câncer de pele. A ação aconteceu no Hospital Dr. Genésio Rego e busca reduzir a fila de pacientes que aguardam exames, garantindo o diagnóstico precoce e encaminhamento rápido para tratamento na rede estadual de saúde. O novo mutirão de biópsias de pele foi realizado no Hospital Dr. Genésio Rego, em São Luís, para reduzir a fila de pacientes que aguardam diagnóstico de lesões suspeitas de câncer de pele. Dona Eunice está entre os pacientes atendidos. Eu descobri que tinha um sinalzinho aqui, né? Aí eu fiquei preocupada. Aí eu consultei outra unidade e aí eles vim aqui, marquei. Eu acho uma ótima ideia, né? Porque é muito difícil mesmo a gente conseguir essas coisas. Tá complicado para conseguir. E eu achei uma ótima ideia. Tá sendo muito bom. Os encaminhamentos são feitos por serviços públicos estaduais e municipais da Grande Ilha e do interior do estado, além de atender a pacientes de hospitais privados. Nos mutirões realizados em março e abril deste ano, 111 biópsias foram feitas, garantindo assim o diagnóstico precoce e o acompanhamento de casos suspeitos. As coletas realizadas serão enviadas para análise do Centro de Patologia do Maranhão, responsável pela emissão dos laudos. Só esse ano, no ano 2025, nós tivemos 304 casos de câncer diagnosticados através de biópsia, né? E aí o alcance vai ser bem amplo. É uma campanha que vai ter as avaliações, as consultas com dermatologistas. E na consulta, se a gente identificar que tem alguma lesão suspeita, ele já vai logo para fazer o procedimento cirúrgico de diagnóstico. Em caso de confirmação do câncer de pele, o paciente será encaminhado para tratamento na rede estadual, tendo como referência o Hospital de Oncologia do Maranhão Dr. Tarquínio Lopes Filho, no bairro Madre Deus, em São Luís. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o Dr. Tiago Menescal, ortopedista e especialista em medicina regenerativa. E o assunto é prevenção de doenças como osteoporose e câncer. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Obrigado, Ismael. É um grande prazer estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a nossa rotina do consultório ortopédico. Doutor, para começar, qual a importância da prevenção quando a gente fala de osteoporose e câncer? Perfeito. Nós sabemos que tanto osteoporose quanto câncer são doenças crônicas e de início insidioso. Então, quanto mais cedo nós nos prevenirmos, maior a chance de nós não desenvolvermos essas doenças. Então, por exemplo, no caso da osteoporose, quanto mais cedo nós começamos uma atividade física resistida, musculação, maior a nossa capacidade de ganhar massa óssea e muscular ao longo da vida, fazendo com que na etapa final, na terceira idade da nossa vida, nós acumulamos calcificação nos ossos, diminuindo o risco dessa doença, assim como o câncer. Doutor, em relação à osteoporose, ela é conhecida como uma doença silenciosa, né? O que deve ser visto como alerta para identificar possíveis sintomas ou evitar um problema maior futuro? Olha, é considerada uma doença silenciosa por não ter sintomas clínicos. Então o paciente não sente dor, o paciente não sente desconforto, mas alguns sinais de alerta podem nos chamar a atenção, como perda de altura,
a piora da posição ortostática, então o paciente vai ficando mais cifótico, vai diminuindo a posição dele em relação a andar, a fazer as locomoções dele. E é claro, sempre depois dos 40 anos de idade, a mulher fazer consultas de rotina, consultas preventivas. Dessa forma, nós solicitamos alguns exames de imagem e exames laboratoriais para chegarmos ao diagnóstico da doença. Doutor, em relação à osteoporose, o que a gente percebe e pesquisas indicam é que 20% da população, apenas 20% identifica essa situação médica clínica. Sim. Por que o diagnóstico é tão baixo? O diagnóstico é baixo porque não se investiga. Muitas pacientes chegam no meu consultório já na casa dos 70, 80 anos e nunca fizeram uma densitometria óssea, por exemplo. E quando nós solicitamos, é diagnosticado a osteoporose. Então, a maior parte desses diagnósticos são subdiagnosticados. E você falou em relação a números, a estatística que nós temos é que mulheres acima de 60 anos, mais de 70% delas apresentam ou osteopenia, que é um estágio antes da osteoporose, ou a própria osteoporose. Doutor, em relação ao diagnóstico e tratamento, nesse caso agora, nessa pergunta agora, em relação à osteoporose, é feito um exame? Como é que é feito realizado esse exame? Qual é o procedimento que se faz para identificar se tem ou não osteoporose? Sim. Nossa rotina de consultório, toda mulher acima de 40 anos, nós solicitamos o exame de imagem que chama densitometria óssea, que é um exame que vai mensurar a capacidade de formação óssea. Então a gente tem uma escala. Em cima dessa escala existem as classificações, onde nós determinamos se esse paciente tem osteoporose, osteopenia ou se tem um osso normal. E junto a isso nós solicitamos também alguns exames de sangue. Nos exames de sangue nós solicitamos um hemograma, os níveis de cálcio, de vitamina D, de magnésio, que são todos elementos fundamentais para o metabolismo ósseo. E se nós identificamos alguma alteração desses exames, desses marcadores, nós começamos uma suplementação preventiva, mesmo o paciente que ainda não tem uma osteoporose. Doutor, e no caso, os tratamentos inovadores para osteoporose, o que se tem de mais atual? Perfeito. A osteoporose já instalada, nós precisamos lançar mão de tratamentos medicamentosos. Então, existem hoje medicações que nós, por exemplo, de fácil praticidade. Porque o grande desafio da osteoporose, por ser uma doença silenciosa e de perfil crônico, o paciente precisa sempre estar usando a medicação. Então, hoje nós temos medicações, por exemplo, o azoledrônio, que pode ser usado uma vez por ano. Então, facilita muito a adesão ao tratamento, do que ficar todo dia usando o comprimido. Então, além disso, é importante nós avaliarmos o perfil hormonal desse paciente. Esse paciente precisa estar com níveis hormonais bons, porque os hormônios fazem sinalização celular para que as células do osso, como os osteoblastos, os osteoclastos, funcionem de forma harmônica. Então, a gente precisa ver se esse paciente não tem déficit hormonal e, se tiver, fazer uma reposição para que essa sinalização ocorra de forma eficiente. E, como eu te disse, a suplementação, dosar níveis de cálcio, vitamina D, magnésio, zinco, e em cima dessas deficiências, iniciar uma suplementação adequada. Doutor, existe uma relação entre a saúde óssea e início de câncer? Tem alguma relação entre essas duas coisas? Nós sabemos prevenção? Que existe. Nós sabemos que todas as doenças osteometabólicas estão interligadas. Então, o paciente que tem osteoporose, ele tem osteoporose por quê? É só o fator genético? Não. Toda uma série de hábitos ruins dessa vida dele fez com que ele tenha osteoporose. Dessa forma, todos os sistemas dele, sistema endócrino, sistema neurovascular, sistema cardiológico, todos funcionam de forma ineficiente, assim como o sistema imunológico. Dessa forma, a gente observa assim, que tem uma íntima relação entre pacientes que têm câncer e pacientes com osteoporose. Doutor, para familiares que têm pessoas com osteoporose ou câncer, quais os cuidados que devem ter desde cedo? Cuidados redobrados, sempre passar em consulta médica, sempre dosar exames tanto de imagem quanto exames laboratoriais, fazer um check-up de rotina, não adianta passar uma vez com o médico e depois de 10 anos. Então sempre ter um cuidado a mais em relação a pacientes que não têm histórico na família, porque nós sabemos que a genética conta muito. Então, quanto mais cedo nós conseguirmos ou diagnosticar a doença, ou mesmo fazer com que essa doença não se manifeste, melhor o resultado. Eu costumo dizer que uma coisa é você lutar contra um soldado, outra coisa é você lutar contra um batalhão. Então, a periodicidade dos exames, da consulta médica é fundamental para que a gente consiga controlar a doença.
Doutor, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem tem diagnóstico de osteoporose e de câncer também? Não é fim de rota, né? Não, com certeza não. Hoje, com o advento da medicina regenerativa, nós temos muitas possibilidades de tratamentos para que esse paciente tenha uma longevidade, tenha um tratamento mais seguro, eficaz, mas eu sempre gosto de ressaltar que o tratamento medicamentoso é uma parte do tratamento. Não deposite todas as suas fichas na medicação. Faça com que os seus hábitos mude a sua rota. Então é começar, a partir de hoje, diagnosticou a doença, começar a diminuir a ingestão de açúcar, começar a comer alimentos ricos em proteínas, ricos em fibras. Nós sabemos a íntima relação do intestino com as doenças metabólicas. Esse paciente começar a introdução de atividade física regular, hidratação, melhorar a qualidade do sono. Toda essa junção de mudança de estilo de vida com tratamento adequado vai fazer com que mesmo esse paciente já com diagnóstico de osteoporose ou de câncer tenha um prognóstico, uma sobrevida maior. Sr. Tiago Menescal, muito obrigado pela entrevista aqui no programa Mais Saúde da TV Assembleia. Obrigado, eu que agradeço o convite. O programa Mais Saúde de hoje fica por aqui. Para você um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!